Olá, grande alma! Dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas, Vida após a morte, nós vamos inaugurar agora uma pergunta fantástica, de uma potência, assim, de um esclarecimento. Só lembrando para você, se você não se inscreveu no canal, faça essa gentileza, se inscreva no canal. E nós vamos falar aqui agora sobre o seguinte. Ok, no vídeo anterior, nós falamos a respeito de uma reorganização que acontece, que é possível acontecer com a esmagadora maioria das pessoas e de nós, se nós não tivermos consciência disso que eu vou compartilhar com você, que acontece uma reorganização da matéria no plano astral em razão do elemental do desejo que compõe e integra a matéria, a consciência da matéria instintiva do corpo astral. O que acontece com isso? Então, a pergunta de agora é: mas de que forma essa reorganização do elemental do desejo afeta o homem na vida após a morte ou o homem que morreu? Pois bem, olha que interessante. O nosso corpo físico, a gente adquire a informação do mundo exterior através das impressões em que cada um dos nossos sentidos carrega. Nós temos o sentido da audição, nós temos o sentido do tato, nós temos o sentido da visão, nós temos o sentido do olfato, nós temos o sentido do paladar. Nós adquirimos as informações do mundo exterior através das impressões que são impactadas por cada um desses sentidos e captadas por cada um desses sentidos e são transmitidas ao nosso cérebro físico. Esse cérebro físico codifica, assim como você está me vendo agora e ouvindo através do seu sentido visão e audição. É assim que acontece nesse mundo físico. Mas como é que acontece a captação de informações quando a gente vai para o plano astral, já que o corpo astral é diferente desse corpo físico, dessa interface biológica? E aí que começa as grandes coisas. E quem já fez projeção astral pode falar, por exemplo, e quem já teve essa experiência, se você já teve essa experiência, você pode, por exemplo, ter uma mínima noção de que as coisas no plano astral elas são diferentes. Por exemplo, é comum você ver quem faz projeção astral conseguir enxergar pela cabeça, né? Enxergar atrás. Ele, não é que ele tem olhos atrás, porque não existe esses sentidos físicos no plano astral. Mas ele tem a sensação de que ele está enxergando atrás, porque todas as impressões chegam através das, digamos assim, das matérias e das vibrações correspondentes do plano astral. Então, como o corpo astral ele não possui órgãos separados, o que significa órgãos? Eu tenho olhos aqui, ouvidos aqui. Como ele não possui essa separação, né, tudo corresponde à massa de matéria e tudo é capaz de responder, até a matéria, digamos assim, a matéria correspondente dos meus pés pode ver. Então eu posso ter aquilo que chamaríamos aqui na Terra óleo nos pés, tá? Então é só para que você possa entender que não existem esses olhos, eu não vejo só com os olhos, porque não existe isso. Então, a forma que o corpo astral adquire a informação do plano é através da capacidade que as suas moléculas, todas elas, ou seja, a matéria do plano correspondente das suas moléculas, tem de responder aos impactos do exterior. Então, qualquer molécula ela pode responder ao impacto. O simples tocar do chão, por exemplo, corresponderia à minha possibilidade de ver o chão, além de sentir o chão. Ao passo em que aqui no plano físico, ao bater no chão com os pés, eu sinto tato, mas eu não vejo o chão. Eu preciso olhar para o chão para depois sim conseguir, através desse outro sentido, ver também aquilo. Mas, no plano astral, a forma de adquirir informações do mundo exterior, daquele plano exterior, é através das correspondentes capacidades das moléculas que elas têm de perceber a matéria correspondente, sintonizada com aquela subdivisão particular, né? Então, eu preciso ter a informação, o software, para que eu possa decodificar aquela informação. Se eu não tiver a correspondente vibração, a correspondente matéria daquele tipo de vibração, eu não vou conseguir ter acesso a isso. Tá, mas Alberto, o que isso significa na prática? Veja bem, durante a vida física, nós temos as 7 submatérias, as 7 matérias, 7
subplanos do plano astral, elas estão coexistindo no mesmo momento. Então, nós temos tanto matérias de ordem grosseira, como matérias de ordem refinada, nós conseguimos perceber instantaneamente através desses sentidos, e elas coexistem, se interligando e entrelaçando na superfície, como se fosse uma água fervente. Então, em qualquer momento, as partículas de todos os tipos de matéria, desde a mais grosseira à mais refinada do plano astral, nós conseguimos perceber quando estamos ocupando esse corpo físico. Porém, quando nós vamos para o corpo astral, e devido ao rearranjo feito pelo elemental do desejo, e esse rearranjo ele é feito de forma concêntrica, da periferia para o centro, ao passo em que na periferia ele fica a matéria mais densa, como eu disse, como havia dito no vídeo anterior, como se imagine aquela bonecas russas matrioscas, que são bonecas que são colocadas uma dentro da outra de ordem decrescente. Então imagine que a matéria mais refinada é aquela última bonequinha, e a matéria mais grosseira é aquela primeira boneca que você vê. Então essas ordens concêntricas de rearranjo praticada pelo elemental do desejo tem um impacto gigantesco na nossa existência no plano astral. Por quê? Porque como esse rearranjo ele é feito em ordem concêntrica, logo isso significa na prática que eu não vou conseguir ter no plano astral todas as impressões, tanto de ordem refinada quanto de ordem grosseira, ao mesmo tempo. Porque como essa ordem, esse rearranjo, ele acontece dessa forma, como se fosse em ordem decrescente, essas bonecas matrioscas colocadas uma dentro da outra, eu só vou conseguir ter acesso àquilo que está mais na periferia, ao primeiro círculo concêntrico, que é a de matéria mais grosseira. Então, como na superfície do meu corpo astral, desse rearranjo, só existe matéria grosseira, capitaneada e fomentada por mim no plano físico, por consequência, eu só vou conseguir ter as informações desse plano correspondente a essa matéria. E é aí que surge o grande ponto, que começa a surgir o grande ponto. Quais são os grandes pontos? Que como as vibrações de tal matéria densa são as unicamente expressões que eu consigo captar, e essas matéria densa significa sentimentos e emoções desagradáveis, ou seja, da matéria menos refinada do plano astral, eu só vou poder ter consciência dessa variedade, desse subplano, desse tipo correspondente de matéria, que corresponderia às coisas mais densas aqui do plano físico, e eu só vou conseguir ver os habitantes indesejáveis desse plano. Porque, veja, quando nós perdemos o corpo físico, todas as nossas emoções, paixões e pensamentos, eles se intensificam, porque o nosso corpo físico funciona também como uma grande âncora, impeditivo de que todas as nossas emoções venham à tona, e todos os nossos pensamentos venham à tona. Então, o que a gente vai ver, os demais homens, tá? Os demais consciências que vão estar e que vão nos rodear nesse plano, são as consciências que correspondem a esse tipo de matéria mais densa e indesejável e menos refinada. Já que a gente só pode ver exatamente isso. E o que vai acontecer? Mesmo que você encontre um amigo que eventualmente tenha desencarnado, ou pessoas que você conhece que tenham desencarnado, né, tenha perdido o envoltório, como você só consegue ver, em razão desse rearranjo concêntrico, a matéria mais densa, que é a matéria mais que está na sua periferia, nesse círculo mais da periferia, você, ao encontrar algum amigo que conhecido, ainda que você o conheça, você só vai conseguir ver dele aquilo que é mais vil e abjeto, porque como também existe esse tipo de matéria nele e precisa ser gasta, também existe esse tipo de matéria em você, e você não vai conseguir ver aqueles sentimentos refinados. Então eles vão parecer para vocês, para nós, vão parecer verdadeiros monstros. Então, o mesmo os nossos amigos que morreram há pouco tempo antes e se transferiram já para os níveis superiores de consciência, nós não vamos conseguir vê-los. Por que nós não vamos conseguir vermos? Porque nós não temos matéria refinada para ver
ainda que eles estejam em outra vibração entre nós, porque nós precisamos gastar isso, gastar essa consciência, essa matéria grosseira que está nesse círculo concêntrico causado. Então, sob tais circunstâncias, não é de se estranhar, por exemplo, que as pessoas dizem que considerem o mundo astral um inferno. Por quê? Porque a gente só vê, de acordo com a densidade capitaneada e adquirida aqui na, tipo, da Terra, essas matérias grosseiras, essas matérias desagradáveis, vis, que nós nutrimos aqui de sentimentos e paixões. Só que uma coisa a gente deve perceber, de forma alguma a gente deve atribuir culpa ao plano astral, ou a esse mundo astral, ou ao mundo de Kama Loka, né? Essa região. Por quê? Primeiro, porque a responsabilidade foi nossa de ter permitido durante em vida que nós agregássemos e desenvolvêssemos esse tipo de emoções baixas e vis, ao passo em que nós devíamos desenvolver emoções de ordem refinada, e pura, e de maior pureza e de maior refinamento. Em segundo lugar, a nossa segunda responsabilidade é porque a gente permitiu que a vaga consciência do elemental do desejo pudesse nos dominar, ou seja, dominar a nossa consciência. E como é que ela faz isso? Porque ela é mais forte que nós? Não. Porque, na verdade, como nós estamos muito identificados com as coisas do plano físico, naquele momento de, de gigantesca crise, nós, ao invés de nos abandonarmos na fé, ou um salto de fé no escuro, a gente, por medo, se apega àquele corpo. Isso é natural. E por isso que é bom nós desenvolvermos esse tipo de consciência aqui em Terra, porque quando nós formos para lá, nós precisamos ter essas informações. Então, é claro que com o transcurso do tempo, nós vamos nos desenvolvendo e vamos avançando por subplanos superiores, né? Então, nós estamos aí no 7º subplano da matéria astral, que é a matéria mais densa. Depois de um tempo que essa matéria se desintegra, ou seja, acaba a energia dela, é como se acaba, porque não tem energia sendo posta novamente, nós vamos para o 6º subtipo de matéria, e assim sucessivamente, até que a gente consiga chegar na matéria mais refinada. Então, à medida que é desgastado cada um desses invólucros, cada um desses círculos concêntricos, nós vamos, assim, progredindo na nossa evolução. O que acontece é que esse apego e esse rearranjo e essa superidentificação faz com que, muitas vezes, nós venhamos a nos prolongar de forma indevida nesse plano astral, retardando sobremaneira o nosso progresso. Então é isso, grande alma, grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.